Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é o Pensando Oculto Novos Temas especial, onde o nosso simbolista Arnaldo Lucchesi vai discorrer sobre o tema A Terrível Roda das Reencarnações. Olá, Arnaldo, tudo bem? Olá, Larry, tudo bem? Está preparado para discorrer sobre esse tema? Pois não. Então, siga, por favor. Vamos lá. Direto ao ponto. O que é a reencarnação? É o processo através do qual uma forma de consciência, uma alma, espírito, etc., passa a habitar um corpo físico, biológico, basicamente em formação, como no caso do feto em desenvolvimento no ventre materno, entre os seres humanos. Também podemos observar que esse processo ocorre várias vezes e não é uma encarnação única. O que exatamente reencarna e anima aquele corpo biológico? Uma consciência individual, oriunda de um ambiente suprafísico, sutil, espiritual, astral. Além do mais, o corpo biológico, em tese, poderia sobreviver sem que uma entidade inteligente se instalasse no mesmo, como podemos ver no caso de outros organismos vivos. Muito bem, um animal ou inseto reencarna? Isso é um assunto um tanto polêmico quanto complexo, e não constitui o escopo dessa pesquisa, embora existam ensinamentos budistas que defendem a reencarnação em corpos não humanos. O que é essa entidade inteligente, alma ou espírito? No Zen budismo, também encontramos a questão: o que é que reencarna? Nesse caso, a consciência pura se distingue do ego, que é a estrutura psíquica gerada pela integração da consciência com o corpo biológico, quando há uma identificação com o corpo e o esquecimento da sua natureza espiritual. E então, o ego passa a ser uma interface que permite a interação com o meio ambiente e com outros indivíduos, moldando características ao indivíduo, tais como um nome, gênero, condição social, formação como cidadão dentro de uma sociedade, etc., sendo tudo isso perdido na ocasião da morte física. Entretanto, se houver uma identificação total, muito forte, entre o espírito, que é a extensão do eu superior, ao penetrar a dimensão dual e material, e o ego, este último sentirá o horror à ideia de morte, quando sua atividade deverá cessar e, na ocasião da morte, buscará de todas as formas dar continuidade às suas atividades, saciar a sua sede de experiências sensoriais e buscará um novo corpo em formação, trazendo ancorado consigo essa consciência esquecida de si, adormecida, intoxicada pela ilusão de Maya. Então, quem reencarna é o ego. Na sabedoria hiperbórea, ensina-se que o demiurgo está impregnado em toda a sua criação, em cada átomo, em cada ser vivente, que o traz dentro de si sem perceber, como um espião invisível. Aqui há uma diferenciação entre alma e espírito. A alma ainda pertence ao demiurgo. É uma extensão sutil que atravessa a fronteira entre o físico e o astral, amarrada ao espírito, inconsciente de sua verdadeira natureza. Se a alma prende o indivíduo ao mundo material, mantendo uma sede insaciável por sensações e experiências físicas, então ela pode ser comparada ao ego citado no budismo e em outras filosofias, religiões e crenças. Existem meios para escapar dessa roda terrível, desse círculo vicioso? Existem pesquisadores sérios que apresentam material em várias plataformas com relação a esse tema. Alguns deles falam em contratos, acordos que nós aceitamos e assinamos energeticamente antes de reencarnar. Na maioria das vezes, sem sermos informados, aceitamos compartilhar dívidas kármicas de certos seres que atuam a serviço do demiurgo. É relativamente fácil encontrar esses vídeos buscando pelo tema. Em resumo, para cessar as reencarnações, seria necessário simplesmente querer cessá-las através da vontade. A princípio parece fácil, mas é preciso ser integralmente sincero consigo mesmo,
pois não adianta se dispor a escapar da roda, ainda mantendo um desejo oculto de retornar, seja por vingança, sentimento de culpa, para experimentar novas sensações ainda desconhecidas, etc. E esse desejo pode estar adormecido e despertar exatamente no momento do que poderia ser o grande salto para a liberdade. Então é preciso passar por preparações para realizar a quebra desses contratos que nos mantiveram nesse ciclo de reencarnações e esquecimentos há tanto tempo. Outra grande dica é a respeito do famoso túnel de luz, que é apresentado ao falecido, sendo que, na outra extremidade, se apresentam figuras conhecidas, amigos, parentes, divindades, santos, etc., que são, na verdade, os servidores do demiurgo disfarçados, para atrair o morto para uma nova reencarnação, após ter-lhe sido apresentada uma série de imagens com os principais fatos de sua vida, destacando os melhores e piores momentos. Um apelo à emotividade, uma isca praticamente infalível. Novamente, um paralelo com a sabedoria hiperbórea, onde 3 fatores determinam uma nova queda: culpa, medo e apego. Aqui, recomenda-se a meditação, o autoconhecimento, o estudo, como alguns meios para desconectar-se da alma e seguir seu caminho de volta ao lar. De qualquer forma, a ideia de voltar a um lar original, a um paraíso perdido, pertence a muitas religiões e filosofias orientais e ocidentais. No movimento Hare Krishna, se ensina que a individualidade é eterna, sendo Krishna a suprema personalidade de Deus. Então, aqueles que escaparem da roda das reencarnações viverão eternamente com suas personalidades em serviço espiritual ao Senhor Krishna. Essa ideia se contrapõe a outras doutrinas hindus que ensinam sobre a dissolução da personalidade. Quais os motivos para a reencarnação? Resgate kármico, punição, purificação, aprendizado, missão, uma necessidade do espírito, um processo natural como respirar, etc. Praticamente todas as filosofias espiritualistas falam do retorno ao estado original, a mente pura, o retorno ao lar, ao paraíso, ao vazio, ao imanifesto. Podemos imaginar um caminho ligando o indivíduo encarnado e seu lar espiritual. Esse caminho pode ser representado pela árvore da vida cabalística. Esse caminho apresenta mundos, várias dimensões, onde o espírito vai recebendo camadas cada vez mais densas de energia no sentido da encarnação no corpo biológico. Ou então, tais camadas vão sendo retiradas à medida em que o espírito segue no sentido do retorno à dimensão celeste. Contudo, pode-se dizer que, na maioria dos casos, a viagem de regresso é interrompida no plano astral, pois aí deveria ocorrer a separação entre espírito e alma, conforme a ideia oferecida pela sabedoria hiperbórea. Mas é justamente aí que temos um ponto crítico, onde o falecido vai ser tentado ou obrigado a reencarnar, seja ao lhe ser apresentado o túnel de luz, seja ao se deparar com figuras celestiais, demoníacas, entes queridos ou conhecidos, que são, na verdade, projeções do seu conteúdo mental. Digamos que é uma armadilha do ego ou da alma para desviar a atenção e a concentração desse espírito. Tais fenômenos suprafísicos, a atividade do conteúdo mental, a importância do estado emocional da pessoa, etc., deveriam merecer uma atenção maior da psicologia, sendo que talvez no futuro possamos ter uma engenharia espiritual, onde psicólogos, em colaboração com outros pesquisadores, possam elaborar meios para facilitar a ascensão da consciência, espírito ou princípio vital do falecido. De qualquer modo, essa tarefa já vem sendo cumprida há tempos pelos budistas tibetanos e sua escritura sagrada, o Bardo Thodol, onde o morto recebe instruções verbais sobre como agir no plano astral e como lidar com as figuras projetadas do seu conteúdo mental, evitando assim de entrar em desespero e se lançar em uma nova e imprevisível encarnação. O Zen Budismo ensina que, ao longo da caminhada para a libertação,
o monge deveria até mesmo matar o Buda, caso ele obstruísse a sua passagem. Isso pode soar como algo horrível, mas é o único modo de enfrentar as ilusões e as armadilhas que surgem ao longo do processo de reintegração do espírito na sua dimensão original. A reencarnação faz parte de algum processo natural e universal? É muito interessante observar que muitas religiões e filosofias ensinam que é preciso retornar ao lar espiritual. Subentende-se que o espírito deveria permanecer por lá eternamente. A doutrina espírita afirma a necessidade da reencarnação para purificação, resgate, aprendizado. E depois, a pessoa ficaria livre da reencarnação? Outras filosofias ensinam que, depois de todas as consciências estarem purificadas, depois que todo o universo voltou a ser energia sutil, é como se um espelho quebrado voltasse a ter uma superfície lisa e limpa. Só que depois o espelho se parte e começa tudo de novo. Temos o ensinamento sobre a respiração de Brahman, onde a divindade absoluta projeta toda a realidade manifestada por um tempo, depois a reabsorve em si. Então, o próprio universo está sujeito à reencarnação. No caso do ser humano, haveria um ciclo natural de repouso no imanifesto, surgimento da vontade de agir e experimentar, a transição rumo à dimensão dual, física, tridimensional, o contato e a identificação com o corpo em desenvolvimento, a vida física e suas restrições, morte e transição rumo ao imanifesto e um novo repouso. É preciso lembrar que, ao se identificar com o corpo, o espírito se esquece da sua natureza celeste e é criada a interface do ego, que é uma ilusão em si, porém necessária para a interação com o meio. O Tantra ensina que consciência e energia são um casal inseparável. E se a energia apresenta dois polos, denso e sutil, e entre esses polos se estende um eixo ao longo do qual a consciência pode se deslocar, desde a sua morada sutil até seu veículo físico, passando por várias etapas. Essas etapas podem ser os bardos ou estados intermediários, pelos quais o falecido passa rumo à clara luz primordial. Podemos imaginar um esquema geral, onde o fenômeno da reencarnação poderia ser observado como uma peça de um mecanismo maior. No caso, temos uma realidade fundamental composta por 3 elementos: consciência, energia e vontade. Esse ambiente abriga inúmeras consciências individuais, ou mônadas, sendo que sua soma total é a consciência, ou mônada absoluta, a divindade, o tal, que está além das formas e dos nomes. Então, reconhecendo que a energia pode se estender ao longo de um eixo cujos polos são o denso e o sutil, e que essa energia pode ser moldada pela consciência, que faz o papel da mão que modela a escultura feita de matéria-prima, e que existe uma vontade ou motivação que impulsiona a mão que modela, e que pode ser pensada como um motor, aquilo que gera movimento, podemos cogitar a respeito de algumas possibilidades de reencarnação dentro de um cenário produzido por uma ou mais consciências. Caso o espírito, consciência, mônada individual, venha a reencarnar em um ambiente criado por outra consciência, podemos ter um ambiente adverso, construído pelo assim chamado demiurgo, que, de fato, é uma armadilha e uma prisão. Pode ser que hajam outros universos criados por outros demiurgos, já que na realidade primordial simplesmente não existem limites. Pode ser que uma consciência, a sós ou em conjunto, com outras, possa criar seu próprio cosmo e assim encarnar em um organismo biológico voluntariamente, a fim de experimentar, aprender, desenvolver habilidades, etc. Temos aqui uma situação ideal na qual é gerado um fenômeno controlado. Nesse caso, a volta à condição original seria tranquila desde que o experimentador não fique apegado aos fenômenos transitórios, nem crie estados mentais negativos. No caso do universo criado pelo demiurgo, é dito que a única saída é por dentro, ou seja, a meditação e o autoconhecimento.
para seguir o mesmo caminho, mas no sentido contrário. Se, para chegarmos aqui, fomos recebendo camadas sucessivas, para voltar, deveríamos nos despir dessas camadas uma a uma. Libertação absoluta ou reencarnação planejada? Algumas religiões e filosofias declaram a necessidade de se alcançar a libertação e não mais voltar a reencarnar, pois se terá alcançado a perfeição espiritual. Outras correntes de pensamento dizem que a reencarnação é um processo natural, onde a pessoa experimenta um período de atividade, ação, que só pode ser realizada dentro da dimensão dual e restrita do manifesto. Em seguida, a morte, após a qual se é submetido a um período de repouso, inatividade, que só pode existir na dimensão do imanifesto. E, novamente, o surgimento de ideias e o desejo de voltar a agir, experimentar, redescobrir, interagir, e então o motor da vontade impulsiona a consciência, o espírito, talvez o observador, que faz parte do universo da magia do caos, ao longo do eixo da energia, até que este venha a impregnar o organismo em desenvolvimento, criando um novo vínculo com este. Assim como uma pessoa constrói uma casa e então passa a habitá-la, o universo material é criado a partir do tecido feito com os fios dos vários tipos de ondas e vibrações, pois tudo começa com o som, com o verbo ou mantra, e então o espírito vem impregná-lo como um sopro de vida que passa a animar o corpo físico. Natural, automática, experimental ou terrível, o fenômeno da reencarnação segue aguçando a curiosidade do ser humano. Quem sabe no futuro venhamos a desenvolver algum método científico que possa ajudar cada pessoa a se conhecer melhor e a determinar o seu próprio destino. É com você, Larry? Ok, Arnaldo. Temos duas questões aqui. A primeira pergunta, depois da sua explanação, sua importante explanação, é possível lembrar das encarnações anteriores? Muito bem. De acordo com algumas correntes de pensamento, quanto mais a pessoa buscar o aperfeiçoamento da sua espiritualidade, seja através de cultivar em si o desapego, a serenidade, manter uma relação harmoniosa com as pessoas, etc., maior será a sua percepção de uma vida anterior, indo mais a fundo. A busca do autoconhecimento, a meditação, práticas ritualísticas, esotéricas, divinatórias, podem remover os bloqueios psíquicos que impedem o despertar da memória entre vidas. Segunda questão. Qual é o papel do karma no processo da reencarnação? A princípio, todos nós já ouvimos falar ou lemos que a pessoa que acumula karma negativo, provocado por más ações, acabará inevitavelmente voltando ao mundo material para expiar os seus pecados, suportar uma punição ou, em termos mais suaves usados no espiritualismo, resgatar as suas faltas ou algo parecido. Entretanto, poucas pessoas prestam atenção a um detalhe. Karma positivo também pode levar a reencarnar. No budismo, temos o conceito de Dharma, que pode ser entendido como karma positivo. Então, se a pessoa acumula Dharma, poderá ter uma nova encarnação em condições positivas, favoráveis, auspiciosas. Mas, ainda assim, karma é karma. E nesse mundo físico, tudo muda continuamente como um gigantesco caleidoscópio. Num certo momento, a pessoa pode começar a ter atitudes negativas, mudar seu caráter e voltar a acumular karma negativo, o que a lançará em nova encarnação, dessa vez sob condições adversas. Pois não, Larry? Interessante, Arnaldo. Como foi uma roda de conversa, Pensando Oculto Novos Temas muito especial, nós vamos deixar nesse vídeo em aberto no campo dos comentários do YouTube ou nas mensagens do Instagram para quem vê
trechos, perguntas eventuais, e no futuro nós vamos talvez fazer, usando a sua sabedoria natural nesse tema, talvez um novo Pensando Oculto, respondendo a pergunta sobre a terrível roda das reencarnações. Arnaldo, muito obrigado. Vamos pedir agora, agradecendo a nossa audiência, que curtam os canais A Verdade com Larry, façam sugestões para novos programas. E muito obrigado a você, Arnaldo. Até mais. Obrigado, Larry. Até mais.